Compartilhar uma palavra com o seu coração que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 27. E enquanto você vai abrindo, ligando, quero agradecer o privilégio, pastor Marquinhos, pastora Ana, time de pastores, voluntários, de poder estar aqui junto com vocês, você que nos acompanha na comunidade TV também. Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 39, diz assim: os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo, e é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus. Feche os seus olhos, erga sua mão aqui para o altar. Pai, no nome de Jesus, obrigado por esse ambiente, obrigado pela tua presença nesse lugar. Eu quero declarar, Senhor, que hoje, essa noite, será uma noite de cura, de restauração, de transformação, de salvação. Usa a minha vida com graça, porque eu dependo de ti. E que o teu Espírito Santo nos guie, Senhor, para que o teu propósito se cumpra na vida de cada um que foi escolhido e amado antes de nascer, em nome de Jesus, amém? Olha só, semana passada eu estava junto com a minha família, nós fomos tirar um período de descanso e ao mesmo tempo fazendo o ID do Senhor lá em Porto Velho. E uma das nossas grandes expectativas era passar pela ponte do Rio Madeira. Essa ponte que em algum tempo, alguns anos atrás, até décadas, era uma ponte tão sonhada. E muitas pessoas, e na minha época, quando eu era criança, para não dizer que eu era pequeno, porque eu ainda sou pequeno, mas quando eu era criança, eu me lembro que era um desejo, uma expectativa, e muitas pessoas olhavam e diziam assim: isso aí é difícil ter uma ponte nesse lugar, por causa da extensão, da geografia da região e etc. Mas quando nós estávamos indo, aquela expectativa agora surgiu. E aí a minha família disse assim: vai devagar no carro, porque eu quero fazer um vídeo da ponte. Eu não sei você, mas a criança é assim, tudo vira cartão postal. Então a ponte se tornou um cartão postal. Mas não somente isso, a ponte ela liga uma cidade a outra. A ponte ela liga um estado a outro. Uma ponte ela pode ligar um país ao outro. E hoje eu quero falar sobre uma ponte que é indestrutível. Quero falar de uma ponte que o Pai construiu através do Filho, para que nenhum de nós pereça, mas passe por ela e tenha vida eterna. Quem está me entendendo aqui, diga glória a Deus. Aleluia. Queridos, desde o Éden, a ponte, ela não existia, porque o próprio Deus vinha e visitava a obra-prima da sua criação, Adão e Eva. Deus, na viração do dia, falava com o homem face a face. Porém, um muro foi levantado através do pecado, da desobediência. E aquilo que era tão acessível, agora se tornou difícil por causa da desobediência do pecado. O muro foi levantado e o homem ficou distante, isolado da integração espiritual com Deus. E eu fico imaginando Deus que criou todas as coisas, criou você, criou a mim. Deus sabia que Ele não poderia ficar afastado de você e de mim. Então a ideia de Deus foi genial, porque Deus sempre tem uma ideia boa ao nosso respeito, ainda que a gente não entenda, mas Deus tem uma ideia extraordinária ao nosso respeito. E a ideia de Deus foi: opa, houve um muro, não fui eu que me separei da criação, mas foi eles que se separaram de mim. Mas agora eu tenho uma ideia, agora eu vou construir uma ponte, e essa ponte vai interligar novamente
a obra-prima das minhas mãos com a minha própria vida. Quantos estão me entendendo? Diga glória a Deus. Queridos, somente um novo e um vivo caminho poderia conectar, a fazer essa integração, esse relacionamento entre o homem e Deus, através de Jesus. E Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Foram as palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Contudo, para que Jesus cumprisse o propósito estabelecido pelo Pai, Ele teria que passar pela ponte, e essa ponte se chama cruz. Diga comigo, cruz. Olha para a pessoa que está do seu lado, seja profeta de Deus nessa noite, e diga assim: a cruz que te mata é a ponte que te salva. A ponte que nos salva é a cruz que nos mata. Esse é o tema da ministração de hoje. E por que ponte, pastor? Como eu disse no início, porque ela faz uma integração, porque ela faz uma ligação. Então a única forma dessa ponte ser construída era através da cruz. Por isso, quando eu olho para a cruz, eu não vejo um martírio, mas eu vejo uma ponte que me conecta novamente com o Pai. Agora, eu quero fazer algumas considerações a respeito do que nós lemos. Nós devemos ter consciência de que cada um de nós vai levar a sua cruz. E eu quero abrir um parêntese para te dizer que cruz não é a família que você está inserida. Por mais que você ache que ela é imperfeita, e toda família é imperfeita, sim, porque é feito de seres humanos. A cruz não é o teu emprego que você talvez não goste dele, mas você está suportando porque você sonha com um emprego, seja lá o que for. A cruz não é aquilo que faz você ficar carregando, se martirizando, mas a cruz significa renúncia da minha própria vontade. Quando Jesus está falando sobre cruz, Ele está dizendo: e quem não tomar a sua cruz e não me seguir, não é digno de mim. Uau, isso é forte, irmão. Se eu não tomar a minha cruz, e o que é eu tomar a minha cruz? É eu ter consciência, espiritual, de que sozinho eu não posso fazer nada. É eu ter a consciência de que Jesus já pagou o preço, mas eu também tenho que pagar o preço. O pastor Marquinhos falou aqui sobre obediência, e uma das características daquele que toma a sua cruz, obedece. A Bíblia vai falar que Jesus, ele foi fiel até a morte, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Uma outra consideração muito importante: mas pastor, mas não é fácil renunciar. É verdade. Não é fácil sacrificar. É verdade. Mas eu tenho uma boa notícia para te dizer: é o próprio Deus que vai te dar graça para você suportar e vencer. É o próprio Deus que vai nos dar força e poder durante as nossas fraquezas, durante as nossas lutas nessa caminhada até chegar à eternidade. É a sua graça que nos basta. Ou você acha que para Jesus foi fácil carregar a cruz? E eu não estou falando de carregar a cruz, o madeiro, mas de carregar toda a minha, a sua, a nossa culpa. Jesus, quando chega no Getsêmani, ele diz: Senhor, afasta de mim este cálice, porque esse cálice está pesado. Mas ao mesmo tempo, Jesus reconhece a graça, o favor, o poder do Pai nele, dizendo: contudo, seja feita a tua vontade. E deixa eu dizer uma coisa para você: a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é sempre agradável. Ainda que você não entenda, ainda que você não compreenda, mas continue obedecendo, continue fazendo a vontade de Deus, porque no final você vai ter vitória. Aleluia. Para alguns a cruz representa apenas um marco na história, antes e depois de Cristo. Mas para aqueles
que entenderam que essa cruz é uma ponte que te dá acesso para a eternidade, entenderão que verdadeiramente é o marco de um novo início. E eu posso aqui dizer, de um novo recomeço. A cruz é a oportunidade para que eu e você tenhamos um novo recomeço com aquele que se aproxima de nós através dela. Portanto, foi fundamental que Jesus estivesse na cruz. Mas deixa eu dizer algo para você. Quando nós lemos esse texto, a Bíblia vai falar que as pessoas olhavam para Jesus, ele já estava no madeiro. As pessoas olhavam para ele e diziam assim: ei, você que disse que ia destruir o templo em 3 dias e ia construir o templo em 3 dias, se você é filho de Deus, desce da cruz. Olha aqui para mim. Satanás todos os dias vai querer fazer com que você e eu possamos descer da cruz. E o que é descer da cruz, pastor? É você abandonar o seu propósito. Descer da cruz é você abandonar o seu propósito. A Bíblia fala que as pessoas estavam colocando uma condição: se Jesus é filho de Deus, então desça da cruz. Será que isso soa familiar para você? Lembra quando Jesus estava no deserto? E o diabo chegou e disse para ele: se tu és filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Deixa eu te dizer algo. Quando sempre houver uma necessidade, quando sempre houver uma luta, o diabo vai querer dizer para você: se você é filho de Deus, por que você está passando por isso? Se você é filho de Deus, por que você está com tanta luta no casamento? Deixa eu te falar uma coisa, querido. A jornada, a nossa caminhada, nem sempre será confortável, mas será segura para o destino final. Nem sempre vai ser confortável. E quando nós estávamos viajando, nós estávamos num carro pequeno e estava muito apertadinho, não estava muito confortável, mas a gente sabia onde que a gente queria chegar. E chegamos. Sabe por quê? Porque durante o processo da caminhada, você não vai ficar lidando com os desconfortos, mas você vai olhar para onde Deus já está te apontando. Ele já está nos apontando. E quando Ele envia Jesus, Ele está apontando você, a mim, a humanidade, para a eternidade. Não desça da cruz. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: não desça da cruz, irmão. Suporta até o fim. Porque no final vai ter recompensa para você. No final tem recompensa. Então Jesus não desceu da cruz, porque não era chegada a hora. Sabe, existem momentos na nossa vida que a gente quer passar pelas fases e não quer suportar a cruz. Mas Deus está te preparando, nos preparando para outros níveis. E era isso que Deus estava fazendo com o seu próprio filho. Deus estava preparando o seu filho para um próximo nível. E esse nível também iria impactar a minha e a sua vida. Uma coisa que eu aprendo também, uma outra verdade é que a cruz é o lugar do depósito. Lá na sua casa talvez você tenha um lugar onde você coloca as coisas que você não usa mais. Alguém aqui tem isso na sua casa? Levanta a mão aí. Sim. Nesse depósito você coloca algumas coisas que você não quer mais, algumas coisas que você não usa mais, não é verdade? A cruz é o depósito dos meus e dos seus pecados. Deus instituiu com que houvesse cruz, para que lá as mágoas, as frustrações, as decepções, o pecado fosse colocado e cravado em Jesus. A cruz é onde Deus perdoou a humanidade através do seu Filho.
E pega essa chave, irmão, para você não esquecer. A cruz é aonde Deus perdoou os seus filhos, sem baixar os seus padrões. A cruz é o lugar aonde Deus perdoou a mim e a você, sem baixar o padrão. O que significa isso, pastor? Não é porque você errou, não é porque alguma coisa ficou fora do lugar, que você não é filho e filha de Deus. Sabe, é isso que Deus está dizendo. O padrão de filho continua, o padrão de filha continua. Mas a pergunta é: e você? Reconhece o sacrifício de Jesus, a construção dessa ponte através da cruz, para que você voltasse ao primeiro amor, voltasse ao lugar da presença dEle? E muitas vezes algumas conjecturas aparecem no nosso caminho. Eu não mereço, eu não posso, eu não consigo. E quem disse que eu e você merecemos? Não é por merecimento, é por graça, é por favor. A graça é favor imerecido. E eu pela fé, e você pela fé, temos que tomar posse de tudo aquilo que Jesus fez através da cruz do Calvário, porque é direito meu, é direito seu, é nossa herança. Tem alguém comigo aqui nesta noite? Diga glória a Deus. Queridos, o apóstolo Paulo vai falar em 2 Coríntios 5:21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E eu amo esse versículo, sabe por quê? Porque Deus tinha que escolher uma pessoa que era Ele mesmo, o seu próprio filho, sem pecado, mas tinha que vir cumprir a lei como homem, porém sem pecado. Ele se fez pecado por mim e por você. No Antigo Testamento, o sacerdote sacrificava, e ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para fazer expiação pelos pecados. Mas isso nunca ia dar certo, sabe por quê? Porque Deus sabe que eu e você somos falhos, porque somos seres humanos. Mas o cumprimento da lei tinha que ser de uma forma diferente, cumprindo a lei, mas o próprio Deus vindo da glória para a terra. Você já parou para pensar nisso? Que o Deus que você adora, o Deus que nós adoramos e que está nesse lugar, foi o Deus que se despiu de sua glória e veio para essa terra e habitou entre nós com o único objetivo de te tirar da terra e te levar com Ele para a eternidade. Por isso que nós celebramos a ceia do Senhor, porque nós trazemos à memória o que pode nos dar esperança. E o que pode nos dar esperança é que nós temos uma nova oportunidade para um novo recomeço na nossa vida espiritual. Aleluia. E por que Ele fez isso? Pelo seu amor. Porque Jesus veio, porque Deus enviou o seu Filho. João 3,16. Porque Ele, Deus, amou a mim e a você de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Querido, tudo é passageiro, tudo é efêmero, vai passar, mas a palavra do eterno não passará. Sabe? Ele veio por mim, Ele veio por você. Mas talvez você diga: mas pastor, mas eu tenho tantas coisas que precisam mudar para eu poder servir a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, meu lindão, minha linda. Você não precisa mudar para você querer receber Deus. Ele já te aceita como você é. Aleluia. Como diz o pastor Max Lucado, simplesmente como Jesus, Deus te aceita como você é, mas se recusa a te deixar da mesma forma. Ele se recusa a nos deixar da mesma forma. Deixa eu dizer algo para você.
Tudo aquilo que você crê te controla. Você sabia disso? Tudo aquilo que nós cremos nos controla. Se aquilo que você crê te escraviza, então você será um prisioneiro. Mas se aquilo que você crê te liberta, então você será livre. Livre. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Esse é o propósito do Filho ter vindo à terra, não somente para trazer redenção, mas também para trazer uma vida plena para você. Por isso que Jesus diz que no mundo você e eu teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Assim diz o Senhor, eu venci o mundo. Levanta a tua mão, porque eu estou vendo aqui vencedores. Jesus venceu, você também já venceu. Você não vai vencer, você já venceu. Só quem crê que é mais que vencedor, se expresse e glorifique a Ele. Ei! Aleluia! Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Eu sinto Jesus nesse lugar. Os religiosos disseram: se tu és filho de Deus, desce aí da cruz. A religião, com seus dogmas, com seus paradigmas, vai querer sempre fazer que você pense que você é perfeito. Mas eu louvo a Deus que o DNA dessa igreja é um DNA que nos diz: somos imperfeitos, mas em Deus somos saudáveis. Porque é isso. Se você querer buscar a perfeição, você não vai encontrar, nem eu, querido. Mas uma coisa nós podemos ser: verdadeiros. Verdadeiros. Será que a crucificação, pastor, é um milagre? Eu posso considerar um milagre? Sim. Nós podemos considerar a crucificação de um milagre, com toda certeza. Sabe por quê? Porque na cruz a água não virou vinho, mas pecadores viraram santos. Na cruz, no Calvário, Jesus não curou um servo com uma proclamação, Ele curou todas as gerações com uma afirmação: está consumado. E essa palavra, está consumado, é Jesus dizendo: a ponte já está pronta. A ponte já está pronta. E nós estamos indo. Olhamos de um lado, ali ficava a balsa, mas não está funcionando mais, porque a ponte já está pronta. E se a ponte já está pronta, passe por ela. Quem está me entendendo aqui? A ponte, pastor Marquinhos, a cruz, ela já está pronta. Então nós passamos por ela, porque ela é a única forma, é a única rota que nos leva para o nosso destino, para a eternidade. Não dá para pegar atalhos. Os atalhos podem encurtar a distância da viagem, mas podem ser precipícios para a vida. Mas quando nós seguimos o propósito, pode até demorar. Alguns podem dizer: você ainda está indo para a igreja? Você ainda está indo? Sim, eu estou indo sim. Sabe por quê? Porque aquele que prometeu é fiel. Ele disse que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu continuo crendo. Eu não saio do meu propósito. Eu não desço da cruz. Eu continuo firme naquele que me fortalece. Aleluia. A cruz de Cristo provê a única travessia de confiança para a eternidade. A cruz de Cristo representa a única opção de segurança, de travessia nessa nossa vida para a eternidade. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu olho e que eu contemplo esse momento tão ímpar da celebração da ceia do Senhor, é como Jesus dizendo:
eu acredito em você novamente. Eu já estou caminhando para o encerramento. Queria que você olhasse aqui para mim. Você está vendo esse papel? Ele está todo rabiscado, né? Às vezes a nossa vida está assim, está manchada, está rabiscada, por causa de perdas, decepções, traições, engano. Mas ainda assim, no meio desse rabisco, que muitas vezes, por opção até nossa, nós deixamos Satanás rabiscar. Mas nunca esqueça que a ponte continua de pé para você passar por ela. A ponte continua aqui, ela já está pronta. Há mais de 2000 anos atrás, ela já estava pronta. E a Bíblia fala que toda a dívida que eu e você tínhamos, que era impagável, a Bíblia fala em Colossenses que toda a cédula de dívida